Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos um pouco, o nariz, o ouvido com um pouco de dor, não sei, não sei bem o motivo, né? Mas acontece. Mas eu botei um pouquinho de azeite, azeite ungido e diminuiu a dor. Mas é uma sensação assim parece que eu tô meio surdo, né? A minha voz parece meio assim, diferente, né? Uma sensação estranha, a cabeça fica meio, né? Mas estamos aqui para trazer mais uma mensagem, né? Isso aí eu confesso, o Espírito Santo me impulsiona, né? Para fazer as lives. E na verdade eu dependo, né? Da sua direção. Enfim, vamos fazer uma oração, né, pessoal, tá? Pai amado, aqui estou novamente, mais uma live, mais uma pregação, mensagem, que seu Espírito Santo me dirija, me dê graça e sabedoria nessa mensagem, lembrar de fatos, enfim, de coisas importantes para trazer ao povo que me assiste, eu peço em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, né? Aqui, ó, eu não comentei, isso aqui é uma foto que meu pai ganhou alguns anos atrás. São artistas russas e eles têm o costume, né, de fazer, eu acho que é uma cantora lírica, né? Bom, então vamos lá. Isso aí lá na Rússia, né? Meu pai teve lá, teve um tempo atrás lá, conhecendo e visitou o mosteiro. Foi uma viagem bem interessante, né? Ele ganhou praticamente uma parte a despesa de viagem, foi um pouco patrocinada, ele pagou um pouco, mas teve ajuda, né, do governo russo, né? Hoje nós estamos numa fase complicada, né, que o comunismo é comunismo. Aí agora eu vi o PT, né, o Bolsonaro, né, levantou da cama todo, né, cheio de potência, né? Se o governo do Bolsonaro, se o governo do Lula continuar, o Brasil vai acontecer isso. Ele tem lá, né? Ele tem lá a ladainha dele, né? Ele amaldiçoa e diz que não vai dar certo, que o Brasil vai falir, que mais isso, mais aquilo, né? Mas né? A mente dele ele pensa assim, o que podemos fazer, né? Ele pensa assim, ele acredita que de repente nós temos que ter bomba atômica, né, para ter mais poder. Enfim, as ideias dele, né, eu sinceramente, no governo dele, ele praticamente, ele aconselhou as pessoas a não botar os filhos nas escolas, contratar um professor particular. Ele botou assim ele pregou contra as instituições de ensino no Brasil, que dirá as faculdades, né? As universidades, então. Imagina só, pessoal, a base moral, a base cultural está nas universidades. Para ele, a universidade era terceira, quarta categoria, né? Que a importância que ele deu, né? Mas cada um tem o seu direito, uns concordam, uns defendem, uns apoiam, outros não apoiam, né? Então, isso aí nós estamos numa liberdade, uma democracia, né? Podemos decidir,
Quando não for possível mais esse dia, aí é porque a coisa está feia, né, pessoal? Vai, em breve, né? O governo do anticristo vai ser uma ditadura, né? Ou aceita a marca, o sistema, ou morte, né? É isso aí. Mas vamos lá. O que eu tenho para dizer, né, pessoal? O que eu tenho para falar é a respeito de nós se engajar na obra do Senhor, né? Nós se engajar. A atitude nossa, qual é que é, né? Primeiro aceitamos a Cristo, recebemos a bênção da salvação, da confiança, da fé, né? Da convicção, né? Na salvação, enfim. O Senhor nos limpa, nos cura, nos transforma. E aí depois, né? Tem muitos que se acomodam. Eles acham que o benefício é para eles e o resto que, como diz o Chico Anísio, aquele personagem político, que se exploda, né? E o resto que se exploda. Mas não é assim. O servo de Deus, né? O homem de Deus, ele está constantemente se aperfeiçoando, né? Ele não pode cruzar os braços, eu estou salvo, tenho Jesus, Deus me libertou dos vícios e tudo. Vou falar de Jesus aí para uma pessoa aqui, outra ali, pronto. Então, o que eu quero dizer é que essa atitude não agrada a Deus, né? Por que Deus nos salvou? Por que Deus nos deu condições? Por que Deus nos protege, nos cuida, né? Porque Ele quer de nós uma atitude de participação, né? Nós assumir, né? A nossa posição perante Deus, perante a igreja, perante a humanidade, inclusive, né? Nós vemos o problema e nós temos que agir, né? Quando eu vi o problema do feminicídio, que na época da Semana Santa, 6 mulheres foram mortas, né? 6 mulheres foram mortas aqui no estado. Isso me impactou. Aí logo em seguida eu fiz uma live, toquei nesse tema. Aí se levantou uma luta, uma opressão, assim, uma sensação de sei lá, uma opressão mesmo. E eu entendi que eu só ia conseguir vencer jejuando, né? Eu só ia vencer jejuando. Aí eu me coloquei na brecha, né? Como eu botei a capa aí, se colocar na brecha. Não é o fulano lá, o vizinho, o amigo, é nós mesmos. E o meu jejum foi um jejum batalhado. Eu tenho consciência que algo aconteceu. Esse jejum foi um jejum que mudou uma situação, eu creio, né? E por fim, né, eu desfrutei de paz, né? Terminou o jejum, eu senti uma paz tão boa, né? E então eu quero dizer para as pessoas, né, se engajar. Agora faz 2 dias, um dia atrás, eu perdi o sono. O Senhor me mostrou uma situação lá de talvez uma pessoa conhecida minha, né? E ele não estava muito assim cristão, vamos dizer, estava meio desviadão, sabe? O Senhor me mostrou ali alguma coisa e
E aí me mostrou mais uma coisa que tem a ver com essa pessoa. E eu passei horas orando, intercedendo por uma nação. Né? E não é brincadeira, tu sente assim o impacto, tu sente uma necessidade. É como se fosse um clamor que as pessoas estão clamando, pedindo ajuda, sabe? E eu me coloquei na brecha também, né? E eu acordei no outro dia, né? Quando amanheceu, eu estava exausto, eu estava cansado, o corpo dolorido, claro. A oração, ela tem um efeito, inclusive no corpo físico. Mas graças a Deus, Deus me deu tempo, né? Eu passei uma tarde dormindo, deitado, e me recompus, né? Mas eu digo isso para vocês, né? Temos que ser sensíveis à necessidade né, do Espírito Santo. Temos que pedir, Senhor, me usa, me orienta o que eu vou fazer. Né? Temos que se colocar na presença do Senhor. Né? Não estou falando aqui de ideologia, direita e esquerda, essas conversas que eu vou dizer até para vocês meio maligna mesmo, sabe? O cara se alvora, o cara, sabe? Um líder lá bota uma bandeira aqui e acredita que é um representante legítimo do que existe de bom no país. É tudo papo. Isso é papo, conversa. Ele está defendendo o salário dele, ele está defendendo os amigos dele, está defendendo o grupo dele, está defendendo interesses pessoais. O que eu estou falando é a gente se colocar na brecha, ou seja, né, sentir o clamor do povo. Né? Outra coisa que eu tenho orado muito, né? E Deus tem me dado discernimento, a questão, os casamentos, né? Por que está dando essa mortandade de mulher e crimes e muitas coisas assim? Porque os casamentos hoje é um esquema, não tem base, não tem solidez, né? Casam de qualquer jeito. De repente, inclusive os casamentos modernos hoje em dia, a traição é aceita. A pessoa depende de deitar lá com outro homem, a mulher deitar com outro homem é aceito. O homem deitar com outra mulher é aceito, quer dizer, é só uma fachada. Né? E aí quando vem a tentação, quando vem a visita do demônio, né? Quando ele vem, né, pesar, aí a casa desmorona, não tem alicerce, né? E aí o que acontece, né? De repente uma faca, né? De repente um tiro, né? De repente um crime. Aí é tudo que o diabo precisa, né? É uma brecha. Né? A pessoa não leva em conta, né, o mundo espiritual, né? O homem peca, não tem fidelidade e outras coisas mais, né? E então precisa o homem se voltar para Deus, né? A sociedade se voltar para Deus, né? Seguir leis fiéis. De repente, se o homem não quer perder uma propriedade, um imóvel, né? Então ele faz lá um esquema lá para a mulher não ter direito, né? Então, entendeu? Existe um casamento
comunhão de bens, parcial, total, enfim. Mas hoje em dia, né, você vê cada coisa, né, pessoal? Os casamentos já não são mais como eram no passado. Na verdade, o casamento em si é uma coisa secundária. Eles querem, é um negócio, né? Como é que nós vamos viver junto, cada um ter o seu né? E conviver, né, com o mundo, né? As leis, né, que foram adaptadas para aceitar união LGBT, aceitar homem com homem, mulher com mulher, né? Eu já falei numa live passada, eu fui tentado, né, lá no Paraguai, um homem se levantou contra mim, né, com uma faca. E ele só não me matou porque eu estava firme na presença de Deus. Se eu não tivesse na presença de Deus, no alicerce que é Jesus, ele possivelmente ia me dar uma facada ali, sei lá, né? Eu ia voltar do Paraguai, talvez um caixão. A minha mãe, inclusive, teve sonhos também. Ela me contou uma vez que ela teve sonho, assim, com relação a mim, né, que eu perdi a vida. Mas o diabo ele não perdoa. Pode ser o fulano lá, o bom papo, né, não perdoa. Se a pessoa não está revestida do poder de Deus e firme na palavra, né? Eu não vou dizer que a gente não vai ter problemas, que vai estar 100% o tempo todo, mas tem momentos que precisamos sim, né? Então esses casamentos aí arranjados, né, quando vê, não existe, né? A Bíblia diz assim que Deus prova o alicerce, né? E manda o vento, manda a chuva, manda o furacão, manda a enchente, né? E quando vê a casa mal construída, ela desaba, ela cai. Mas, pessoal, a mensagem de hoje é o seguinte: vamos se engajar, vamos se colocar à disposição do Senhor, né? Eu paguei o preço, acho que foi o dia de ontem, né? Orando pela Argentina. Deus me deu um sonho de tsunami na Argentina. Eu fiz uma live, falei, mas o pessoal está aí distraído, parece que está tudo bem, né? E não tá tudo bem, não. Vamos encerrar. E avisei esse meu amigo que Deus me deu o sonho, né? Não exortei ele, mas coloquei umas palavras, né, para ele se colocar na brecha, para ele orar, jejuar por sua nação, né? Enfim, né? Deus levantar pessoas que se colocam na brecha, né? Outra coisa, Deus levantar intercessores, pessoas para orar, para jejuar, pessoas que têm tempo, pessoas que têm um saláriozinho, uma aposentadoria. Eles não precisam estar trabalhando, correndo, eles têm a casinha. Pode se dedicar ali, né, a oração. Vamos encerrar. Que o Espírito Santo te ajude, de graça. Peço em nome de Jesus, se coloque na brecha, né? Porque naquele dia, quando Deus, né, olhar os livros lá, tem recompensa, né, pessoal? Agora o cara que fez corpo mole, né? O cara que fez corpo mole, aí também Deus talvez não vai ter muito alguma coisa para dar para ele, né? É isso aí. Vamos encerrar. Fique na paz, que o Espírito Santo te ajude, de graça. Peço em nome de Jesus. Amém.